Boa noite, gente, tudo bom? Vamos falar de um assunto que deveria estar bombando na nossa mídia nacional, né? Mas não está. As pessoas estão se fingindo de morto aí. Uma notícia que está pegando fogo lá nos Estados Unidos, no Senado americano, né? Anthony Fauci, que é um imunologista, né? Muito famoso, com grandes contribuições, né? Uma delas, acredito que foi substancial, vamos dizer assim, na síndrome da imunodeficiência adquirida. Teve um histórico, né, em relação ao desenvolvimento de medicamentos contra essa doença. Mas que deu uma escorregada aí gananciosamente, né, por ganância, por falta de caráter, deu uma escorregada aí durante a administração. E ele foi um dos responsáveis, né, das pessoas que nortearam o período pandêmico de 2019, 20, 21, durante a pandemia de Covid. Ele determinava as regras, vamos dizer assim. Alguns documentos foram levantados atualmente em relação a isso e algumas confissões de alguns parceiros comerciais, inclusive, né, colocaram lá algumas coisas que ele norteava para que eles precisavam ganhar dinheiro tanto com os insumos para o Covid-19, a máscara, né? O mais comum a máscara e a vacina, né? E aí eu comecei a olhar isso desde sábado, domingo, comecei a olhar e ver algumas alguns materiais em relação ao que está acontecendo lá no Senado americano, na acariação nas acariações que foram feitas, né, com esse cidadão aí. E comecei a pesquisar sobre o assunto e acompanhei sábado, domingo, segunda, ontem, né? E hoje, antes de dizer, né? Já postei algumas coisinhas, é claro, porque eu concordo com as coisas que eu postei. Mas enfim, gente. E agora, né? Para quem nós temos que pedir desculpas? Logo de cara me vem dois nomes, né? Doutora Nise Yamaguchi e a doutora Raissa Marques, que foram praticamente crucificadas, né? Depois eu vou dar mais nomes, né? Fiz algumas anotações, mas de cara assim que eu já conhecia, que eu olhava, a doutora Nise Yamaguchi principalmente, foi a pessoa que mais foi crucificada durante o período pandêmico. Pelo tratamento precoce, né? Ela era uma das defensoras do tratamento precoce, e aí a tarja que foi colocada nela de negacionista, e as pessoas que aderiram a isso, negacionista, negacionista, negacionista. E agora, gente? O que a gente faz? Eu espero que vocês estejam acompanhando. Vocês tenham a curiosidade. E se não acompanharam até agora, dá um Google aí, pesquisa, né? Negacionista, genocida, né? E esse senhor, que eu citei o nome aí, Anthony Fauci, está sendo acusado de genocídio, né? Por questões financeiras. O único intuito dele ter norteado a pandemia de Covid-19 por esses nortes foram pesos financeiros, comerciais com a China em relação às máscaras, em relação aos insumos, em relação às vacinas, né? E aí, vou falar dois nomes aqui que vocês vão lembrar logo de cara: ivermectina e cloroquina, né? Ivermectina
os dois são antiparasitários, os dois tratam infecções virais. E lá atrás, quando a gente começou com a pandemia, muitos médicos brasileiros, cientistas brasileiros, imunologistas brasileiros, né, levantaram a hipótese de tratamento precoce com esses dois medicamentos. Um deles trata exclusivamente infecção, é um medicamento parasitário. O outro, além de ser um medicamento de tratamento antiparasitário, também é usado no tratamento da malária, que nada mais é do que um vírus, né? Então, dada a resistência viral desses medicamentos, nós lá atrás, né, e as pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas, tomamos sim o ivermectina como medida preventiva e tomamos a cloroquina. A ivermectina era preventiva e a cloroquina era um medicamento que era usada durante o tratamento do Covid. Eu acho que foi isso, tá? Depois, se alguém podem corrigir, estou recordando algumas lembranças aqui. Mas não, essas pessoas foram acusadas de negacionistas, porque não queriam esperar a vacina, que era um tiro no pé, um tiro no escuro, né? Nós estávamos ansiosos pela vacina, e é uma vacina que foi criada nas coxas, e foi colocada no mercado, e todo mundo estava desesperado no meio de uma pandemia, foi lá, foi tomar, tomou, e aí vieram agora os indicadores que foram levantados ontem durante o interrogatório que eu acompanhei. Foram apresentados estudos, né, por vários cientistas americanos de que a vacina matou mais do que salvou. Salvo engano, o número era em torno de 70%, ela contribuiu na cura em 30%, mas acelerou a morte, matou 70% da população que fez uso da vacina e que já estava infectado com o Covid. Tá? Na mesma batida, também existem os estudos que foram apresentados e foi questionado o Anthony Fauci sobre esse estudo, se ele tinha ciência desse estudo, se ele sabia desse estudo, e ele invocou lá a quinta emenda americana, né, que dá o direito a ele de ficar calado. Na verdade, ele invocou a quinta emenda até onde eu pude acompanhar cento e poucas vezes. Todas as perguntas que foram feitas, ele me reserva o direito da quinta emenda de ficar calado. Ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa de estudo, né? Poderia responder cientificamente os questionamentos. Mas vamos lá. E, como eu estava falando, no mesmo estudo diz que também poderiam ter sido evitadas em torno de 70% das mortes com o tratamento precoce. Esse foi um questionamento que foi feito e ele invocou a quinta emenda quando ele podia responder: não, essa pesquisa está errada. O tratamento precoce, à base da ivermectina e da cloroquina e da hidroxicloroquina, não tem. Ele poderia dizer isso, né? Quando ele foi perguntado, olha, do número de pessoas que morreram durante a pandemia, existia a possibilidade delas serem salvas com tratamento precoce? Ele invocou a quinta emenda e ele podia dizer não, né? Se ele fosse homem o suficiente. E aí, olhando na cara do anjo da morte, né, como ele está sendo taxado lá nos Estados Unidos, toda a frieza de um ser, né, que apesar da sua idade avançada, 85 anos, toda a frieza e a resposta de uma pessoa que, mas ele estava abatido. Não, ele estava, aquilo não é abatimento, não. Aquilo lá pode ser culpa, né? Pode ser culpa, né? Pode ser que agora, perto, como dizia o Bolsonaro,
né, que vocês o taxaram de genocida também, eu tenho mais retrovisor do que o vidro da frente do carro, né? E aí com 85 anos, talvez o peso das mortes tenha caído nas costas desse senhor. Mas enfim, gente, são informações que vocês gostariam muito que vocês pesquisassem lá e olhassem e acompanhassem um pouco mais. Rede Globo, SBT, Record, Bandeira, nenhum canal brasileiro está dando importância para isso, nem uma notinha de rodapé, nem para dizer que é fake news, nem para noticiar, olha, Anthony Fauci está sendo injustiçado nos Estados Unidos, nem para isso, tá? Eles simplesmente deletaram da pauta deles qualquer tipo de notícia de uma denúncia que está sendo feita no Senado norte-americano, né? E aí nós vamos voltar à nossa realidade. E gostaria de saber quando é que vão começar os pedidos de desculpas para essas pessoas que eu citei, né? A doutora Nise, a doutora Raíssa. Eu vou dizer outros nomes aqui, tá? Pessoas aqui, olha, Nise Yamaguchi, Francisco Cardoso, Lucy Kerr, Anthony Hong, Roberto Zeballos, Ricardo Zimmermann, Maria Emília Gadelha, Paulo Zanotto, João Nasser, Alessandro Oyola, Raíssa Marques, Djalma Marques, Flávio Cadegiani, Jaelson Duarte. Esses são todos médicos, cientistas, infectologistas que alguns deles tiveram CRM cassado, tá? Para esse pessoal incompetente aí que, né, não admitia o tratamento precoce. E aí eu vou perguntar para vocês, gente, qual o mal de se tomar um vermífugo, né? Vamos falar da ivermectina, que é um vermífugo, né? O máximo que ia acontecer para as pessoas que a tomassem, se não fizesse nenhum tipo de efeito, porque ainda não tinha vacina, era uma proposta de tratamento precoce, né? A pessoa, se ela tivesse com algum verme, botar os vermes para fora durante o ato de defecar, né? Mas as pessoas preferiram defecar na cabeça do brasileiro, intitulando esses profissionais que eu citei. Depois vocês pesquisem nome a nome, né? São pessoas que eram conceituadas, que foram taxadas e esfaceladas durante o período de pandemia, mas ficaram lá firmes na missão deles, que era salvar vidas. E salvaram, né? Agora eu gostaria que você olhasse tudo isso, né? Você é inteligente o suficiente. Eu gostaria de dizer alguns nomes aqui também, tá? Mas não vou dizer. Colocar o dedão na tua cara e dizer, e aí? Onde você, lá em 2020, em 2019, quem era você na fila do pão? Né? Você perdeu entes queridos, né? Nessa pandemia, né? Nessa fatalidade que aconteceu na humanidade, perdeu? E você era o cara que falava que as pessoas eram negacionistas, ou era a pessoa que, com muito bom senso, disse assim, não, né, é apenas um vermífugo, é apenas um remédio que trata vermes, né, que trata um antiviral, né, não custa nada tomar. Acho que, se eu não me engano, eram 2 comprimidos e depois de 15 dias mais 2 comprimidos, né? Você deu a ivermectina para os seus pais, para os seus avós, irmãos, para os seus entes queridos? Era importante para você a vida deles? A ponto de tirar toda a ideologia idiotizada e dizer assim, olha, enquanto não vem a vacina, vamos tentar no tratamento precoce, vamos usar a ivermectina? Ou você era o cara aliado a esses genocidas que deixaram a população morrer por uma questão ideológica, né? Quem eram vocês lá no ano de 2020? Eu, independente de acreditar ou não, fui pesquisar o que era o remédio, né?
E aí eu vi que era lá para um remédio para o tratamento de infecções virais, antiparasitário, vermicida, que realmente um deles tratava a malária. E no meu caso a ivermectina, peguei, incentivei a minha família, nos que eu pude influenciar, né, dentro da empresa que eu trabalhava, nós tínhamos um grupo grande, nós continuamos trabalhando, compramos lá caixinhas, sei lá, 30, 40 caixinhas e deixamos lá, gente, ó, tá aqui, ó, não custa nada a gente tomar, e a brincadeira é, no máximo que vai acontecer com a gente, é alguns vermes serem postos para fora. Infelizmente, nem todos os vermes que mereciam ser postos para fora foram postos. Outros estão aí ainda, inclusive um deles comandando o Brasil. Um parasita comandando o Brasil aí. Mas enfim, não é esse o assunto, né? O assunto é Anthony Fauci. O assunto é o genocida Anthony Fauci. O genocida TV Globo. O genocida Mandetta. Aquele bosta, né? Que incentivava as pessoas a ficarem com falta de ar para procurar socorro, né? Que desincentivava as pessoas a procurar um tratamento precoce. Aquele bosta daquele Drauzio Varela, né? Que amando da Rede Globo de televisão, e ela primeiro foi dizer que não era uma coisa muito séria, que podia pular carnaval, né? Carnaval 2020, vocês vão lembrar disso. Aí depois que passou o período de carnaval, o período comercial do carnaval, voltou, falou, não, pessoal, veja bem, não é bem assim. Sendo que nós deveríamos proteger. Eu não sou a favor do isolamento também não, tá, pessoal? Sou contra. Eu acho que isso causou também muito dano. Muitas pessoas não morreram de Covid, mas morreram de depressão. Tá? Muitas pessoas não morreram de Covid, mas morreram de depressão, porque ficaram presos em suas casas, seus apartamentos, sem emprego, sem a vivência dos amigos e precisava, sem poder tomar um solzinho no final da tarde, que era preso pela polícia. Né? Vimos aí idosos com problemas respiratórios que tem que sair do seu apartamento cheio de mofo, porque ficava todo mundo fechado e trancado, e ir tomar um sol no final da tarde, e era arrastado pela polícia. Ideologicamente orientada, né? Genocida apresentadores da Rede Globo, genocida atores, genocida cantorzinhos de merda, famoso fica em casa. Não adianta dizer que eles estavam corretos, porque não estavam. Eles tinham as mansões deles fechadas, salarinho caindo na conta, com piscina, com jardim, com campinho de futebol, e trazia toda a família ali, e eles tinham uma vida social, eles tinham dinheiro entrando. As pessoas que eles condenaram, né, e jogaram para escanteio no famoso Fica em Casa, as pessoas morreram. Morreram afastadas do mundo. As que não morreram de Covid morreram de depressão, né? Seus genocidas. Agora sim, eu acho que podemos chamar algumas pessoas de genocida. E em contrapartida, eu gostaria muito que algumas pessoas pedissem desculpa a essas pessoas, esses médicos, esses estudiosos, esses cientistas que eu citei, né? Depois vocês voltem o vídeo aí, vejam o nome de todos e pesquisem um a um para ver se eu estou falando alguma besteira, né? Mas que vocês deveriam pedir desculpas para essas pessoas, deveriam. E pedir desculpa para o presidente da época, Jair Bolsonaro, das quais vocês, do qual vocês acusaram de genocida e de negacionista, porque ele defendia um tratamento, ele defendia a manutenção da economia, ele defendia o tratamento precoce, preventivo, ele defendia o não lockdown, né, que as pessoas deveriam, sim, com alguns cuidados. Ele defendia que as pessoas que deveriam ser protegidas eram as crianças, os idosos e as pessoas portadoras de doenças, né, com comorbidades, né, as pessoas com comorbidades, essas sim deveriam ser protegidas.
Enfim, pessoal, cenas dos próximos capítulos, né? Pesquisem um pouquinho. Anthony Fauci, sendo nomeado agora por por alguns canais de comunicação como o novo anjo da morte, a pessoa que direcionou comercialmente o uso de insumos, né, para o Covid-19. Não vou falar das vacinas, porque elas foram desenvolvidas para dar lucros e não para curar. Pode ser que é difícil falar de vacina, né? Vacinas, a gente sempre pensa em cura. Vacina, cura. Mas nós fomos obrigados a nos infectar. Neste caso, fomos obrigados a nos infectar. Mas é um vídeo, um desabafo, né, um pedido de desculpa meu, né? Embora eu não tenha culpa nessa, não tenho culpa, mas para lembrar o nome dos cientistas que foram condenados, para lembrar o nome do presidente da República, para lembrar que você, na fila do pão, deixou os teus entes queridos, os teus velhinhos, idosos, parentes morrer por ideologia e de não permitir o tratamento. Você não permitiu o tratamento precoce. E, de novo, vou repetir, o máximo que poderia ter acontecido com essas pessoas, se esses medicamentos não tivessem feito efeito nenhum, era ter matado alguns vermes. Quem sabe os vermes, colocado para fora, desculpe, matado alguns vermes não, colocado para fora alguns vermes. E um dia, quem sabe, a gente vai colocar para fora esses vermes que aí estão comandando o nosso país. Beleza? Boa noite, pessoal. Não deixem de pesquisar. O que eu digo não é verdade absoluta, é mais opinião do que verdade. Mas eu tomo cuidado de dar uma pesquisadinha, por mais bobo que seja a pesquisa, por mais que seja um Google, mas conforme você vai abrindo chaves, abrindo portas, as informações vão aparecendo, as pessoas envolvidas vão aparecendo e a gente consegue chegar aí numa opinião. Beleza? Obrigado, boa noite, bom descanso, pessoal.